Fala, galerinha, beleza? Mais uma aula aí, professor Clayton, matemática. Hoje vamos trabalhar com soma dos termos de uma progressão geométrica. Claro que para você entender o procedimento, as resoluções, é importante que você tenha assistido a aula 1 sobre PG, onde eu explico como calcular o enésimo termo de uma progressão geométrica, beleza? Para não perder o costume, pega a apostila que já vai começar. Ao lado Cleiton, ao lado Cleiton, ao lado Cleiton, ao lado Cleiton, beleza? Papel e caneta na mão, vamos lá? Seguinte, progressão geométrica finita é uma PG que tem um número determinado de elementos. Por exemplo, a sequência 3, 6, 12, 24, 48. É uma progressão finita, tem até o último termo aqui, de uma razão igual a Q. Professor, como assim razão igual Q igual a 2? Bom, por isso que eu falei, importante você ter assistido a aula 1 sobre PG, mas vamos lá. O seguinte, para calcular a razão de uma progressão geométrica, você escolhe um termo a partir do segundo. 6, divide pelo anterior. Ou, escolheu 12, divide pelo anterior, que é o 6. Ou, escolheu 24, divide pelo anterior, 12. Óbvio que essa divisão dá 2. Eu quero somar os termos, aqui é termos, tá? Termos desta PG. Então, eu pego um por um. 3, 6, 12, 24, 48, 93, fazendo essa soma. Tudo bem? Porém, existe uma forma mais fácil de calcular. Aqui eu não vou fazer a demonstração. É através da seguinte fórmula. Quanto mais termos, mais difícil para calcular. Então, a fórmula diz assim: Sn, a soma de n termos de uma PG finita, por exemplo, eu quero calcular os 5 primeiros, eu quero calcular os 10 primeiros, tá? Seria A1 que multiplica, entre parênteses, Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, onde Sn é a soma de n termos dessa PG, A1 é o primeiro termo, Q é a razão, e N de navio, N é o número de termos dessa PG. Fechou, galerinha? Então, vamos lá. Seguinte, vamos resolver exemplos. Primeiro exemplo. Dê a soma dos termos da seguinte PG. De novo, dê a soma dos termos da seguinte PG. Bom, primeiro de tudo, eu tenho que saber quantos termos tem esta PG, beleza? Ou seja, eu tenho que calcular o N. Por quê? Por quê, professor? Porque, olha só, eu dependo do N na fórmula. Então, para isso, óbvio, eu vou procurar inicialmente esse famoso N. Para isso, eu me recorro lá à aula 1 sobre progressão geométrica, onde os termos de uma PG, o enésimo termo de uma PG, é calculada aplicando A1, que multiplica a razão, que é de queijo, elevado. Esse elevado eu tenho que marcar aqui para vocês, tá? Elevado a N menos 1. Então, essa é a fórmula para calcular um termo qualquer na PG, beleza? Então, de acordo com o enunciado, eu vou resolver isso aqui em duas, eu repito, em duas etapas, porque eu não tenho N. Se eu tivesse o número de termos, eu já ia direto. Tudo bem? Bom, então vamos lá, pessoas. Primeiro, vamos decodificar. O AN, eu não sei qual é a posição desse 3.584. O último termo da PG, eu não sei qual é a posição dele. Se é a terceira, se é a quarta, se é a quinta, beleza? Na fórmula, o A1. A1 é o primeiro termo, no nosso caso, 7. Depois, na fórmula, a razão, Q de queijo, escolhe um termo. Eu sou bobo, mas nem tanto. Escolhi 14 dividido por 7. 14 dividido por 7, 2.
E o N, que é justamente quem eu preciso calcular, porque eu dependo para somar os termos dessa PG justamente da sua quantidade. Beleza? Então, primeira parte, eu vou fazer isso. Professor, querido professor, e se eu já tivesse, por exemplo, a soma dos 5, a soma dos 6, a soma dos 7 termos da PG, já substituiria direto aqui? Sim, se você tem todos os dados, não há necessidade desse primeiro passo, beleza? Pausa o vídeo aí e tenta resolver. E aí, galerinha, resolveram? Beleza. Então, vamos comparar o resultado para ver se deu certo. Então, a N para mim, 3.584 igual, segue a fórmula, A1, 7 que multiplica, a razão 2 elevado, aqui você já pode fazer o pulo do gato, tá? N, que eu não sei, menos 1. Tudo bem? Isso é da fórmula. Vamos nessa que é bom a beça? Beleza. Primeiro passo, ó, vamos passar esse cara que está multiplicando, dividindo para o outro lado, beleza? Então, no segundo membro ficaria assim, 3.584 sobre, ou seja, dividido por 7. Já coloco o traço de fração aqui, tá? Isso tem que ser igual a 2, agora eu vou colocar o tracinho de fração. Elevado, 2 aqui, elevado a n menos 1. Vai lá no cantinho e faz essa conta, beleza? 3.584 dividido por 7. Daria 500, fazendo essa conta, 512. Fechou? Tá, então isso tem que ser igual, de novo, 2 elevado a n menos 1. Professor, querido professor, e agora, como que eu resolvo esse Paranauê? Você vai fazer o seguinte, primeira coisa, tá vendo que você tem base 2 aqui, e aqui você não tem base 2? Vai lá no cantinho e fatora o 512, tudo bem? Fazendo a fatoração do 512, ficou assim, então. Só vou mudar o lado, tá? 2 elevado a n menos 1. Isso tem que ser igual a 2 elevado a quanto? Quem fez a continha sabe que o 512 é 2 elevado a 9. Tudo bem? Beleza? Ok? Se você não sabe fazer a fatoração de 512, aí no meu canal tem uma aula somente de fatoração. Olha que bonitinho aqui, ó. Que bonitinho. Então, veja bem, tá vendo que eu tenho base 2 e base 2? Quando isso acontecer, você iguala os expoentes. Ou seja, você vai escrever assim, n menos 1 igual a 9. E para finalizar, n é igual 9, passo menos 1 para lá, 9 mais 1, 10. Ou seja, essa progressão geométrica possui 10 termos, ok? Beleza? Vamos lá. Segundo passo. Agora eu vou calcular a soma dos ângulos internos, a soma do n termos dessa PG, beleza? Então, para isso, eu vou aplicar esta fórmula. Vamos decodificar. Então, olha só. Agora eu sei, eu quero somar os 10 primeiros termos desta PG. Vamos lá, o que mais que eu preciso? Eu preciso do primeiro termo, que no nosso caso, o primeiro termo é 7. O que mais, professor? Eu preciso da razão, a razão desta PG é 2, e eu preciso na fórmula do N, que eu acabei de calcular, que é 10. Beleza? Tudo bem? Fechou então, galerinha? Agora eu vou pegar esses valores e vou substituir na fórmula. Vamos nessa, aplicando a fórmula da vamos deixar espaço não. Sn igual.
traço de fração, beleza? Vamos substituir aqui na fórmula. Então, ficaria assim, pessoas. Na fórmula, A1, que para mim é 7, que multiplica Q de queijo, o que vale 2, elevado a N, que para mim é 10, beleza? Isso menos 1, que é da fórmula. Isso dividido por quem? Por quem? Por quê? O que vale quanto? 2 menos 1. Beleza? Sempre, sempre, sempre vamos resolver a potência. Então, vou escrever assim para nós. Ó. S, N igual 7 que multiplica, fazendo a conta, 2 elevado a 10 dá 1.024, menos 1. Beleza? Professor, mas peraí. E o 2 menos 1? 2 menos 1 é 1. Qualquer coisa dividido por 1, qualquer coisa. Então, não mudou nada. Sumiu. Beleza? Então, ficou assim, 7 que multiplica 1.023. E aí, vai lá no cantinho, a soma de N termos dessa PG. Você vai fazer essa conta, ficaria 7.140, 7.161. Deixa eu só confirmar na continha aqui se isso está certo, tá? Beleza, galera. Então, é isso. A soma de N termos desta PG, a soma, na verdade, de 10 termos dessa PG, ou a soma de todos os termos dessa PG, 7.161. Beleza? Vamos para o próximo quadro. Eu vou resolver um exercício teoricamente mais simples. Fechou? Vamos lá? Vamos lá, então, galera. Mais um exercício de soma dos termos de uma progressão geométrica. Qual é o valor da soma dos 7 primeiros termos da PG? 1, 4, 16. Professor, mas essa PG é infinita, olha os 3 pontinhos ali. Calma, calma, calma. Ela é infinita, mas olha o enunciado. Qual é o valor dos 7 primeiros termos? Tudo bem? Então, eu determinei, eu fechei, eu amarrei que eu quero a soma dos 7 primeiros termos. Beleza? Percebe que os valores estão aumentando, eles não tendem a zero, eles estão aumentando. Fechou? Vamos lá, então? Fórmula sempre. A soma de N termos de uma PG, a gente perde um tempinho aqui, mas é fundamental. A fórmula diz assim, que a gente vai pegar o A1, multiplicar por Q elevado a N menos 1. Isso, claro, dividido por Q menos 1. Eu não me esqueci, fiquem de boa, tá bom? Ó, vou colocar aqui o N. Eu sempre deixo por último, já expliquei para vocês que eu não tenho essa ferramenta aqui. Tranquilão? Então, isso é fórmula. Vamos lá. De acordo com o enunciado, ele pede assim, calcule a soma dos 7 primeiros. Então, eu não sei quem é o S7, beleza? Vamos lá, na fórmula, eu preciso do A1, é o cara que inicia a progressão, que para mim é 1. Depois, eu preciso da razão que é de queijo, que tem na fórmula, olha lá, razão que eu dependo dela. Então, no caso, a razão, escolhe um termo, escolheu 4, divide pelo anterior, que é 1. Ou, escolheu 16, divide pelo anterior, que é 4. Então, no nosso caso, a razão é 4. E depois o N. O N, quantos termos eu quero somar? 7. Ou seja, o que eu preciso fazer, os dados, os valores estão bem aqui. Beleza? Próximo passo, substituir na fórmula. Então, S7 tem que ser igual. Tracinho de fração. Tracinho de fração. Vamos lá? Então, ficaria assim, substituindo A1, que vale 1. Esse 1 não vai mudar nada para a gente, elemento neutro, tá? Que multiplica a razão 4
elevado a n, que é 7. Isso menos 1, beleza? Isso, claro, dividido por quê? Que é 4, menos 1, que é da fórmula, ok? Belezinha? Tá, então vamos lá. Próximo passo, sempre, sempre, sempre resolver a potência. Então vamos lá. S7 tem que ser igual, tracinho de fração, para não perder o costume. Ficou assim. 1 que multiplica, entre parênteses, 4 elevado à sétima potência, beleza? Vamos lá? Vai no cantinho, 4 elevado a 7, faz a conta. Ficaria 16.384, beleza? Menos 1, que é da fórmula. Isso, claro, dividido por 3. Fechou? Beleza? Tá. Então, vamos lá. Resolve o parênteses agora. Ficou assim, ó. S, soma dos 7 primeiros termos dessa PG. Então, tracinho de frações. Você vai escrever aqui. 1 que multiplica quanto? 16.383, que vem dessa diferença aqui. Isso, óbvio, dividido por 3. Claro que multiplicar depois dividir, ou dividir depois multiplicar dá na mesma. Mas no nosso caso, esse umzinho aqui não altera nada, porque é elemento neutro, uma vez qualquer coisa, então não muda nada. Então basta a gente dividir esse camarada aqui, 16.383 por 3. Vai lá no cantinho mais uma vez e faz essa divisão. Ou seja, fazendo a conta, você obtém essa divisão 4.461. Ou seja, a soma dos termos, melhor, dos 7 termos dessa progressão geométrica, 4.461. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mais uma aulinha aí de matemática, soma dos termos de uma PG finita. Na próxima aula, parte 3, falarei sobre soma dos termos de uma PG infinita, beleza? Para não perder o costume, vem com o pai que você não cai. Até a próxima aula. Bye, 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 bye.